Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês uma tag muito especial, porque o nosso ano já chegou na metade. Aliás, a gente até passou da metade do ano, nós estamos em julho, né? E então hoje eu trago para vocês a tag dos 50% que eu vi no canal Navegando e resolvi fazer aqui também. E vamos começar então para que esse vídeo não fique muito longo, porque são muitos livros que eu tenho para recomendar aqui. Bom, vamos lá. A primeira pergunta da tag é: qual o melhor livro que você leu até agora? E foi muito difícil responder essa pergunta, porque, primeiro, eu sou extremamente indecisa. Segundo, eu li muitos livros bons nesse primeiro semestre. Que bom, né? Isso é um bom sinal, mas assim, eu li muitos livros que eu realmente gostei, que entraram para minha lista de favoritos. Então foi difícil escolher um, mas já que eu tinha que escolher, eu acabei, então, preferindo colocar aqui O Grande Sertão Veredas, do mestre João Guimarães Rosa, que foi a minha primeira experiência com esse autor, né? Nunca tinha lido nada dele e eu fiquei totalmente encantada pela escrita do Guimarães Rosa. Parece que você está lendo poesia a todo momento. Eu me encantei com os personagens do livro, com os temas, com o modo como ele aborda aqui todos esses temas relativos ao sertão. É de uma riqueza, uma preciosidade que, assim, eu fiquei apaixonada por esse livro, então é claro que ele ocupa aqui o posto de melhor leitura do ano até agora. Bom, a segunda pergunta é: qual a melhor continuação que você leu nesse primeiro semestre? Eu não li nenhuma continuação, então eu vou dar uma leve roubadinha aqui nessa pergunta, porque eu vou colocar aqui o livro Duna. Ele não é a continuação, é o primeiro, mas é uma série de livros, então eu pretendo fazer a leitura dos próximos e por isso eu coloco ele aqui. E esse foi um livro que me surpreendeu demais. Eu não costumo ler esse tipo de livro, eu gosto de ficção científica, mas um outro tipo de ficção. Esse livro aqui é algo que eu até fiquei em dúvida quando eu comecei a leitura, né? Será que eu realmente vou gostar? Será que esse livro vai me agradar? Porque é um livro tão extenso, de repente você fazer a leitura e não gostar tanto assim, não é legal, né? Mas eu gostei demais, gente. É um livro que fascina, que você começa a ler, você quer ver o que vai acontecer. Então eu gostei demais desse livro. Vai sair a adaptação cinematográfica agora no segundo semestre. Enfim, aqui a gente tem então a história do Paul Atreides e toda a travessia que ele faz aí junto com a sua mãe, junto com a sua família, para poder se tornar então um grande líder, um messias, né, como ele era considerado ali na região onde eles viviam, que é uma região extremamente desértica, que não tem água, nada, zero de água, assim. A falta de água é tão grande, a escassez é tão grande que eles precisam reaproveitar a água do próprio corpo. E é um livro que aborda várias temáticas. Aqui a gente tem ecologia, política, economia, tem muita coisa aqui nesse livro. Dá para fazer diferentes leituras e discussões a partir dessa obra. Então me surpreendeu demais e está aqui então como uma série que eu conheci esse ano e que eu pretendo sim continuar a leitura aí dos próximos livros. Bom, a terceira pergunta é: algum lançamento que você não leu, mas quer muito? Eu coloquei aqui o Orgulho e Preconceito, que não é um livro novo, não é um lançamento inédito aqui no Brasil, mas eu quero muito ler na versão da Antofágica, porque a Antofágica sim fez a sua edição para esse livro no primeiro semestre de 2021 e eu sou muito suspeita para falar do trabalho da Antofágica, porque eles sempre fazem edições maravilhosas. Mas a edição de Orgulho e Preconceito, gente, que coisa incrível, que trabalho! Eu vejo as fotos no site, eu fico babando naquele livro. Então é um livro que eu quero muito ler, ainda não comprei, mas espero poder comprar e fazer a leitura no segundo semestre, porque eu não sei nem se eu vou gostar tanto assim da história, mas a edição é tão maravilhosa que eu fiquei encantada e eu quero conhecer por causa do trabalho que a Antofágica fez. E um outro livro que eu coloquei aqui para essa mesma pergunta é o Projeto Decamerão. O que é esse livro então, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Decamerão, que foi escrito pelo Boccaccio durante a Peste Negra. Então, no livro Decamerão, Boccaccio retrata a história de algumas pessoas que ficaram fora da cidade de Florença enquanto a cidade estava sendo assolada ali pela Peste Negra. Então, no ano passado, quando nós estávamos iniciando todo o período de quarentena, a gente estava aprendendo a conviver com essa situação,
O The New York Times pediu então que alguns autores relatassem essa sua experiência e reuniu essas histórias em um livro que se chama O Projeto Decamerão. A própria Margaret Atwood, que é a autora de O Conto da Aia, é uma das autoras que participam desse projeto. Então, tem vários escritores excelentes ali contando um pouco desse período. É um livro que eu quero muito ler, embora no momento eu acho que ainda não, porque é tudo muito recente, a gente ainda está na pandemia, eu continuo fazendo isolamento. Enfim, toda essa situação caótica e muito triste que a gente tem vivido, eu acho que eu vou esperar um pouco mais para fazer essa leitura, mas é um livro que com certeza eu quero ler sim. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, e eu coloquei então o livro Nossa Parte de Noite, que é da autora Elisa Menezes. Esse livro vai sair no segundo semestre pela Intrínseca e me interessou bastante porque eu gosto muito de suspense, é um dos meus gêneros literários favoritos. E nesse livro a gente tem uma mistura de terror sobrenatural com terror real, bem real, que é a ditadura argentina. Então a autora usa esse pano de fundo, esse cenário da ditadura, no qual acontecem ali prisões, desaparecimentos, mortes, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece em um regime ditatorial. Então ela usa esse cenário, esse contexto, para tratar de uma história sobrenatural envolvendo um pai e um filho. E é um livro que me interessou bastante, me parece ser um suspense do estilo que eu gosto, além de trazer informações históricas aí também sobre esse período da ditadura argentina que me interessa bastante. Bom, então esse é o meu lançamento aí mais esperado do segundo semestre, por enquanto, né, entre os que eu fiquei sabendo. Pode ser que surja algum outro aí que também me chame a atenção. Depois nós temos a pergunta, o livro que mais te decepcionou? Bom, gente, eu não tenho nenhum livro que me decepcionou. Todos os livros que eu li nesse primeiro semestre, eu gostei muito. Mas, como eu tinha que mostrar um livro aqui para responder essa pergunta, eu acabei pegando aquele que eu coloquei uma nota menor quando eu li, baseada nos meus critérios, na minha opinião pessoal. Então, assim, gente, esse livro que eu vou mostrar é um livro muito bom, mas em relação às expectativas que eu tinha, ele ficou um pouco abaixo. Eu vou explicar por quê. Então, o livro é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, que é o mesmo escritor de O Caçador de Pipas, que é um livro que fez muito sucesso. E assim, esse livro, A Cidade do Sol, é um livro muito bom. Eu chorei demais lendo esse livro, é muito triste. Aqui a gente acompanha a história de duas mulheres afegãs. Então é um livro que mostra pra gente uma realidade muito desconhecida, vou dizer assim, porque a gente sabe camadas mais superficiais da vida dessas mulheres. A gente desconhece muitas das situações pelas quais elas passam, mas enfim, é um livro que então eu gostei sim, é um livro bom, mas o único porém que eu tenho para fazer sobre ele é que eu achei que em alguns momentos esse livro foi quase que assim, um livro muito comercial. Em algumas partes não havia tanta surpresa naquilo que ia acontecer, porque era sempre meio que buscando o maior interesse do público. É um livro que me pareceu ser escrito para vender, e realmente vendeu muito, né? Então, é a única ressalva que eu tenho a fazer. Bom, a próxima pergunta é o livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre. E eu vou citar aqui dois livros. Um deles é Pachinko, da autora Min Jin Lee. Esse livro, gente, eu achei incrível. A gente fez a leitura no meu clube de leituras coletivas. Inclusive, se você não conhece ainda, esse projeto é bem bacana. Você pode se inscrever aqui para participar nos próximos meses. Fica de olho aqui nos vídeos do canal, porque em breve eu vou lançar o vídeo falando aí as categorias do segundo semestre. Enfim, gente, então nós fizemos a leitura desse livro, né? Eu e os outros leitores que se inscreveram para participar. E foi uma surpresa muito grande, porque eu imaginava que seria um livro bom, mas ele foi muito melhor do que eu esperava. A gente acompanha aqui a saga de uma família ao longo de várias gerações e a luta que essa família precisou fazer por reconhecimento, por pertencimento, porque era uma família de imigrantes coreanos morando no Japão. E eu nem sabia, né, de todo o preconceito que existe dos japoneses para com os coreanos. Então, a gente acompanha desde o início, no período da colonização, enquanto a Coreia ainda era uma colônia do Japão, até um período bem mais moderno. Então, o livro vai fazendo aí essa travessia por diferentes
períodos históricos, a gente vê várias mudanças que acontecem tanto na Coreia quanto no Japão, mas em nenhum momento essa situação dos imigrantes muda. Eles não eram mais aceitos na Coreia e eles também não encontravam ali um lugar próprio no Japão. Então é um livro que me surpreendeu demais, uma narrativa muito envolvente. Sabe aquele tipo de história que você vai lendo e não dá vontade de parar? Em todo o capítulo aconteciam coisas importantes, é um livro muito grande, tem vários personagens, nenhum deles ficou solto, ficou perdido, não, tudo muito bem amarradinho, sabe? E assim, é um livro que realmente me surpreendeu também pela quantidade de temas que são tratados aqui. Qualquer tema quase que você imaginar foi discutido nesse livro. Então, fica aqui a minha recomendação, se você não conhece ainda, vale muito a pena. Eu estou devendo essa resenha, ainda não consegui gravar, já escrevi todo o roteiro, mas vou gravar em breve. Então, logo terá um vídeo aqui de resenha de Pachinko. E um outro livro que eu também quero colocar aqui, que me surpreendeu demais esse ano, foi A Menina da Montanha, que eu também li no meu clube de leituras coletivas. E todos os participantes, né, que fizeram a leitura junto comigo aqui desse livro, ficaram, assim, emocionados e surpresos com a história da Tara Westover, que é a autora desse livro. Então aqui a gente tem uma autobiografia na qual a Tara relata todas as situações absurdas pelas quais ela passou ao longo de sua vida por conta do fanatismo do seu pai, um fanatismo religioso, um fanatismo político. Ele tinha uma mania de perseguição, né? Ele achava que o mundo estava contra ele e tinha algumas ideias que ele sempre fazia toda a família acatar. Então ele impunha ali os seus ideais, os seus valores a essa família, e todos eles, né, tanto a Tara quanto os seus irmãos, cresceram aí embaixo desses dogmas, eu diria, dessas coisas que o pai afirmava com tanta certeza. E, enfim, gente, é um livro que, nossa, me marcou muito, realmente. São situações que eu não imaginava que pudessem acontecer num período tão próximo da nossa realidade. A Tara nasceu em 1986, então a história é super recente. E, enfim, também é uma super recomendação para quem não conhece ainda, vale muito a pena fazer essa leitura. Continuando nossa tag aqui, então, a próxima pergunta é um novo autor favorito. Então, pode ser um autor que começou a escrever, né, que publicou seu primeiro livro este ano, ou um autor que já tinha livros publicados há bastante tempo, mas que você conheceu esse ano. Então, eu acabei escolhendo a segunda opção. Escolhi a autora Conceição Evaristo, que eu ainda nunca tinha lido nada que ela escreveu e que a partir de agora, com certeza, eu vou buscar outros livros dela, porque eu fiquei totalmente encantada pela escrita da Conceição. É uma escrita muito poética. Tem resenha aqui no canal para esse livro. Aliás, tem resenha para vários dos livros que eu já citei até agora. E esse aqui, gente, se você não conhece, se você nunca leu, eu recomendo demais que você leia Olhos d'Água. É um livro muito necessário, é um livro que faz a gente realmente pensar e olhar com outros olhos para a realidade do nosso país. É um livro essencial, é muito triste, mas eu recomendo demais essa leitura também. Assistam o vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, sobre o que se trata, então, esses contos. Mas desde já fica a minha recomendação, vocês podem ver aqui, ó, pela quantidade de marcadores no livro tão fininho, né? E, gente, eu marquei todas as páginas. A Conceição escreve de uma maneira muito poética, eu comento um pouquinho sobre isso no vídeo também. Eu fiquei apaixonada por essa escrita e vou com certeza ler outros livros dessa autora aqui. A próxima pergunta é: a sua quedinha ou crush por personagem fictício mais recente? E aí sim eu tenho uma personagem favorita, aliás, tenho vários personagens que eu gostei esse ano, mas a mais recente é a Ok Sun Lee, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, que é a protagonista aqui dessa história do livro Grama, que, gente, que livro! Leiam, sério, leiam, é uma HQ maravilhosa, vou tentar mostrar aqui, as ilustrações são todas feitas em nanquim, é um livro muito lindo. E aqui a gente tem a história dessa personagem, né, da Ok Sun Lee, que foi levada da Coreia para a China para se tornar uma mulher de conforto,
que é isso? São mulheres que eram obrigadas a se prostituírem para atender o exército japonês. Então, como a Coreia era uma colônia do Japão, os japoneses pegavam muitas meninas ou mulheres, às vezes enganavam essas meninas, às vezes eles prometiam um emprego, usavam aí de diferentes estratégias e levavam essas meninas, ainda crianças ou então jovens mulheres, para a China para se prostituírem, né? Elas eram forçadas a fazer isso. E aqui a gente tem então a história de uma dessas mulheres sendo contada desde que ela era ainda uma menina até quando ela se tornou uma idosa. É um dos livros mais tristes e ao mesmo tempo mais lindos que eu já li. E a personagem, ela me encantou, sabe? Ela me cativou demais, tanto quando ela era uma criança, por imaginar tudo aquilo que ela estava vivendo. Gente, é muito triste. E depois, quando ela se torna idosa, que é então essa personagem idosa que faz a narrativa do livro, é uma fofa, eles chamam ela de vovó Oksun Lee, e eu ficava pensando o tempo todo, né? Que ser humano incrível que passou por tudo isso e conseguiu, né, ainda mesmo assim seguir em frente, porque é realmente uma situação muito chocante. Enfim, essa personagem me cativou demais e é a minha personagem favorita das últimas leituras que eu fiz. Bom, a próxima pergunta então é: um livro que te fez chorar? Que é difícil pra mim, gente, porque eu choro muito fácil e eu li muitos livros esse semestre que me fizeram chorar. Eu poderia citar Vidas Secas, por exemplo, que no capítulo que fala da baleia eu me acabei e depois eu fiquei chorando por dias, assim, lembrando disso. Poderia citar Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que eu já falei aqui pra vocês, que se tornou minha autora favorita. Mas eu vou colocar aqui pra vocês os 2 livros que mais me fizeram chorar. E que até hoje, se eu começar a pensar na história, me dá vontade de chorar de novo, porque eu achei realmente 2 livros incríveis, maravilhosos e muito tristes. Enfim, o primeiro deles é Passarinha, que eu fiz a leitura no começo desse ano, tem resenha aqui no canal, aliás é um vídeo bem caprichado, tentei trazer muitas informações lá para vocês, então assistam, vale bastante a pena e façam a leitura desse livro. É um livro que conta a história de uma menininha que tem síndrome de Asperger e o irmão dessa menina foi assassinado numa daquelas chacinas em escola, que infelizmente acontecem com frequência nos Estados Unidos. É uma situação aqui de ficção, não é uma história real, mas é baseada em todas essas tristes histórias que acontecem então lá. E a autora tenta mostrar aqui pra gente, através dos olhos da personagem principal, dessa garotinha, o quanto a violência afeta a vida de uma família, né, o cotidiano de uma família, e como isso poderia ser resolvido através de relacionamentos melhores, através de uma escuta ao outro. E esse é um livro que me marcou tanto pela mensagem que ele passa, pelo olhar que a autora colocou para essa garotinha, que me parece realmente ser muito próximo do que seria, né, na realidade, se a gente tivesse uma situação dessa acontecendo. A escrita dela é muito bonita, também muito sensível. E, enfim, ao mesmo tempo que ele é triste, ele também traz uma mensagem de esperança. É lindo demais, gente. Eu fiquei chorando por horas e horas quando eu terminei de ler esse livro. E eu não poderia deixar de colocá-lo aqui por causa disso. É lindo, mas é muito triste. E vale demais a leitura. E o outro livro que eu quero colocar aqui para vocês nessa categoria é o Flores para Algernon, que eu li recentemente. Então, o Passarinho eu li no começo do ano, foi acho que minha segunda ou terceira leitura, eu li no comecinho de janeiro. E esse aqui eu li recentemente e eu me acabei de chorar. Esse é um livro que é muito conhecido, mas, gente, quando eu cheguei no final do livro, no meio do livro eu já estava engasgada, mas quando eu cheguei no final do livro, eu não conseguia me conter, não conseguia parar de chorar, sabe? É um livro muito bonito. Eu fiquei, assim, totalmente encantada pela história do Charlie, né, que é o personagem principal aqui. E, sabe, dá vontade de você trazer ele para morar com você e falar, não vai mais acontecer essas coisas com você. E, enfim, gente, é um livro muito triste. Eu não posso nem falar agora, porque já me dá vontade de chorar de novo. Leiam esse livro, gente, sério, leiam, porque é muito bom. Próxima pergunta, um livro que te deixou feliz. Então, para balancear os livros que me fizeram chorar muito,
O livro que me deixou feliz esse ano foi A Troca, um livro maravilhoso. Eu também li esse livro para o meu clube de leituras coletivas esse ano. Um livro delicinha, sabe aquele livro que você se diverte, que você dá risada, tem situações ali que, sabe, te deixam de coração quentinho. É uma graça de livro. A autora me deu um branco agora, Beth O'Leary. É a mesma autora de Teto para Dois, que eu li ano passado e que eu gostei demais. E, enfim, um livro muito fofo. Tem resenha aqui no canal também, se você se interessar. Lá eu conto um pouquinho mais sobre essa história. Próxima pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Bom, eu assisti A Mulher na Janela, que eu tava com uma expectativa altíssima. E eu não gostei tanto assim do filme, eu achei que o livro é muito melhor, então me decepcionou um pouco. E aí eu procurei então trazer para vocês uma recomendação de um livro que eu já tivesse feito a leitura, porque tem outros filmes e seriados que eu assisti que eu gostei bastante, mas eu ainda não li o livro, então eu não sei o quão fiel é, e então fica um pouquinho mais difícil de avaliar, já que eu não li esses livros. E aí então eu trouxe a indicação de um livro que eu estou lendo no momento, que é O Conto da Aia. Eu tô fazendo essa leitura agora. Eu já tinha assistido a primeira temporada da série no ano passado. Parei porque é uma série bem forte, muito pesada, apesar de ser excelente. Mas agora que eu comecei a fazer a leitura do livro, eu quis recomeçar a assistir a série. Então nós já assistimos aí vários episódios da segunda temporada e que série espetacular, né, gente? O livro é muito bom, a série também excelente. Os dois valem muito a pena, tanto o livro quanto a série. Eu recomendo demais para vocês, para quem ainda não conhece. A próxima pergunta da tag é: sua resenha favorita feita esse ano? Bom, a resenha que eu mais gostei foi de O Morro dos Ventos Uivantes, que também foi lido no meu clube de leituras coletivas. É um clássico, né, gente, da literatura inglesa. Eu ainda não conhecia, fiz a minha primeira leitura esse ano. Achei um livro espetacular, um livro muito bom. Então eu me dediquei bastante nessa resenha, coloquei lá muitas informações, coloquei algumas análises, fiz bastante pesquisa para poder complementar aquele vídeo e trazer informações relevantes para vocês. E é então a minha resenha favorita de todas que eu fiz esse ano. A próxima pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E eu vou ter que roubar de novo aqui, gente, porque eu já falei, né? Eu sou super indecisa e eu não consegui escolher só um livro entre os mais bonitos que eu tenho aqui. Então, entre os que eu mais gosto, assim, que eu acho realmente muito lindos, eu tenho A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë, que eu comprei no início desse ano, acho que foi em março. E é um livro muito lindo da Martine Claret. Eu acho essa coleção da Martine Claret impecável. Eu fiz a leitura de Jane Eyre também por essa edição aqui da Martine Claret. Amei, e aí resolvi comprar então esse livro da Anne Brontë aqui na mesma coleção. E a gente tem aqui então essa abertura 180 graus, a costura é aparente aqui. Tem até algumas pessoas que na época, quando esses livros foram lançados, acharam que os livros estavam com algum problema. A Martine Claret parou de fazer por conta disso. Eu acho uma pena, eles deveriam voltar a fazer livros assim, porque facilita muito na hora da leitura de livros extensos. E quando eu fiz a leitura de Jane Eyre, até fiquei com medo que o livro pudesse soltar. Não soltou, tá? Impecável meu livro. Então é muito lindo, tem esse corte aqui na lateral, ó, laranja. Eu gostei muito dessa combinação de cores. Dentro também ele é bem bonito, em todos os capítulos a gente tem esse detalhe. Enfim, um livro maravilhoso que eu amo. E aí um outro livro que eu tenho aqui que eu também achei muito lindo, eu comprei no mês passado. Este aqui, Os Contos da Lígia Fagundes Telles. Ele em si, ele até meio que é um livro simples, ele não tem nada demais assim, mas gente, eu não sei porquê, eu achei esse livro tão lindo. Ele é capa dura, eu achei essa cor maravilhosa e, sei lá, o tamanho dele, o formato dele. É um livro que eu achei muito lindo, apesar dele não ter, assim, nenhum detalhe tão diferente, mas sei lá, gente, esse livro me encantou. E aí um outro livro também, que é o Grama, que eu já coloquei aqui em outra categoria, mas é o livro mais bonito que eu ganhei esse ano. Esse aqui eu ganhei do meu marido no meu aniversário e é muito lindo. Então a gente tem essa jaqueta, que já é muito linda, e depois a capa, ela é branca, né? Então quando a gente tira essa jacket, deixa eu mostrar aqui pra vocês,
A capa e a contracapa são brancas, ele é em capa dura. E dentro, como eu já falei, né, as ilustrações são incríveis, são maravilhosas. Enfim, gente, é um livro assim para você guardar para a vida toda, é um livro lindo, eu fiquei apaixonada. E a última pergunta da tag é: quais os livros que você ainda quer ler este ano? Bom, gente, não dá, né, para eu falar todos os livros que eu quero ler esse ano aqui, porque senão esse vídeo ia ficar imenso. Mas eu selecionei alguns, vocês podem ver que até essa prateleira ficou bagunçada agora, porque eu tirei alguns livros dali, que são livros que eu pretendo fazer a leitura no segundo semestre. Um deles é Dr. Fausto, porque esse livro eu comecei no primeiro semestre, mas eu tava lendo ao mesmo tempo que Grande Sertão Veredas, por conta da proximidade de temas, porque a gente tem aqui a situação do Pacto Fáustico e em Grande Veredas também. Mas aí são dois livros muito complexos, os dois dão um certo trabalho para ler, então eu parei a leitura de Dr. Fausto e quero retomar no segundo semestre. Aí também quero muito fazer a leitura deste livro, A Nuvem, porque eu li o primeiro livro, O Ceifador, no ano passado, gostei demais, e aqui a gente tem uma distopia num mundo que as pessoas não morrem mais. Então existem os ceifadores, são eles os responsáveis por tirar a vida de alguém, segundo alguns critérios, enfim, porque as pessoas não morrem mais de causas naturais. E aí eu gostei muito do primeiro livro, quero continuar, né, quero conhecer essa sequência, então pretendo ler ainda no segundo semestre A Nuvem. Também quero muito fazer a leitura de Emma, eu ainda não li nenhum livro da Jane Austen, então vai ser o meu primeiro, quero começar por este aqui. Também é um livro lindo, né, gente? Eu só não coloquei ele entre os livros mais lindos porque eu não comprei ele esse ano, mas ele é maravilhoso. Vou até dar uma mostradinha aqui para vocês, mas enfim, quero ler ainda no segundo semestre esse aqui. Também quero ler Moby Dick. Esse eu ganhei da minha mãe de presente de aniversário, é um livro que eu quero muito ler. Outro livro que eu quero ler no segundo semestre é esse aqui do Saramago, As Intermitências da Morte. Já faz um tempinho que eu quero conhecer esse livro e até curioso porque ele tem um tema semelhante ao da nuvem que eu falei anteriormente, né? Aqui também a morte entra em greve, simplesmente as pessoas param de morrer, elas não morrem mais, e aí a gente vai ver então tudo o que acontece em decorrência disso. Bom, gente, é isso então, metade do ano já foi. Essa foi a minha tag dos 50%. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem algumas das indicações e deixem aqui nos comentários também as respostas de vocês para essa tag, né? Para todas essas categorias, que eu vou adorar ler esses comentários. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo.